Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar um tema que cai muito em provas como o Enem: a crise do Império Romano e a queda de Roma. Vamos entender as causas dessa crise, seus acontecimentos principais e as consequências desse processo para a história da Europa e do mundo. Para começar, é importante entender que o Império Romano não desabou de um dia para o outro. A queda de Roma foi o resultado de um longo processo de crises políticas, econômicas, sociais e militares, especialmente a partir do século III d.C. Vamos organizar esse estudo em 4 eixos principais: crise política, crise econômica e social, crise militar e invasões, divisão do Império e queda do Império Romano do Ocidente. Começando pela crise política. No Alto Império, especialmente entre os governos de Augusto e os primeiros imperadores, a dinastia Antonina, Roma viveu um período relativamente estável, com crescimento econômico e paz em grande parte do território. Esse período ficou conhecido como Pax Romana. A partir do século III, porém, essa estabilidade começou a desaparecer. Houve uma sucessão rápida de imperadores, muitos deles colocados e derrubados pelo próprio exército. Guerras civis se tornaram frequentes, com generais disputando o poder. Essa instabilidade política enfraquecia a autoridade do imperador e dificultava o governo de um império tão grande. Agora, a crise econômica e social. Manter o império era muito caro. Era preciso pagar soldados, construir e manter estradas, fortalezas, aquedutos, administrar províncias, manter a corte e a burocracia. Com as guerras constantes e a diminuição das conquistas, as riquezas saqueadas de outros povos foram diminuindo. A fonte principal de recursos passou a ser a cobrança de impostos sobre a população. Os impostos foram aumentando, pesando sobre camponeses e pequenos produtores. Muitos não conseguiam pagar e perdiam suas terras, tornando-se dependentes de grandes proprietários. Isso favoreceu a concentração de terras nas mãos da aristocracia rural, enquanto crescia a miséria de muita gente. Ao mesmo tempo, a moeda romana foi sofrendo desvalorização. Para tentar cobrir gastos, o Estado passou a emitir moedas com menos metal precioso, o que gerou inflação. Com mais moeda em circulação e menos valor real, os preços subiam, e o poder de compra diminuía. A vida nas cidades também se degradou. A falta de recursos e a insegurança levavam muitas pessoas a abandonar os centros urbanos e procurar proteção no campo, sob a tutela de grandes senhores. Esse movimento foi importante, pois antecipa algumas características do que será, mais tarde, o feudalismo medieval. Agora vamos à crise militar e à questão das invasões. O Império Romano tinha fronteiras extensas, especialmente ao longo dos rios Danúbio e Reno, além dos limites orientais. Além dessas fronteiras viviam diversos povos que os romanos chamavam de bárbaros, um termo usado para se referir a não-romanos e não-gregos, como germânicos, gotos, vândalos, francos, saxões, entre outros. Por muito tempo, Roma conseguiu controlar essas fronteiras através de acordos, pagamento de tributos, emprego de soldados bárbaros como mercenários e força militar. Mas, com a crise interna, ficou cada vez mais difícil manter essa defesa. No século IV, um fator importante agravou a situação: a chegada dos hunos, um povo nômade que vinha da Ásia Central. A pressão dos hunos sobre os povos germânicos fez com que muitos deles buscassem refúgio dentro do território romano. Um exemplo clássico é o dos visigodos, que pediram permissão para se instalar dentro das fronteiras romanas. Os romanos, entretanto, trataram mal esses povos, cobrando impostos abusivos e explorando-os. Isso gerou revoltas. Em 378, acontece uma batalha importante, a Batalha de Adrianópolis, em que os visigodos derrotaram o exército romano e mataram o próprio imperador Valente. Esse episódio é um símbolo do enfraquecimento
do poder militar romano. Diante de tantos problemas, alguns imperadores tentaram fazer reformas. Diocleciano, no fim do século III, dividiu administrativamente o império em duas partes, Oriente e Ocidente, cada uma com seu próprio imperador. Ele também criou uma tetrarquia, um sistema com 4 governantes, tentando controlar melhor as regiões e evitar guerras civis. Diocleciano ainda fez reformas econômicas, como controle de preços e fixação de pessoas à terra ou a certas profissões, na tentativa de organizar a economia. Algum tempo depois, Constantino também fez mudanças importantes. Ele transferiu a capital do império para a cidade de Bizâncio, que foi renomeada Constantinopla. Essa cidade, localizada entre a Europa e a Ásia, tinha uma posição estratégica para o comércio e a defesa. Além disso, Constantino tornou legal o cristianismo com o Edito de Milão, em 313, encerrando a fase de perseguições oficiais aos cristãos. Mais tarde, o cristianismo acabou se tornando a religião oficial do império. Essas reformas trazeram alguma estabilidade, especialmente ao Império do Oriente, mas não foram suficientes para salvar a parte ocidental. Agora, vamos focar na divisão definitiva do Império e na queda de Roma. Em 395, após a morte do imperador Teodósio, o Império Romano foi dividido em dois de forma permanente. Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, mais tarde, em Ravenna. O Império do Oriente era economicamente mais forte, com cidades ricas e intenso comércio. Já o Império do Ocidente passava por maiores dificuldades, com mais crises agrárias, cidades em declínio e maior pressão dos povos germânicos nas fronteiras. Em 410, um acontecimento chocou o mundo romano. A cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos, liderados por Alarico. Era a primeira vez, em cerca de 800 anos, que Roma era tomada por um exército estrangeiro. Esse episódio teve um forte impacto simbólico, mostrando que a antiga capital do império não era o mais inviolável. Ao longo do século V, outros povos germânicos se instalaram em diferentes regiões do Império Ocidental. Os vândalos foram para o norte da África e chegaram a saquear Roma em 455. Os ostrogodos se estabeleceram na Itália. Os francos, na Gália. Os saxões, na ilha da Britânia. Essas instalações germânicas não foram apenas invasões violentas. Em muitos casos, houve acordos em que os chefes germânicos eram reconhecidos como governantes locais, em troca de lealdade formal ao imperador romano. Porém, com o tempo, a figura do imperador romano do Ocidente foi se tornando cada vez mais fraca e simbólica. O poder real ficava nas mãos de generais e chefes bárbaros. Em 476, acontece um marco tradicionalmente considerado como a queda do Império Romano do Ocidente. O chefe germânico Odoacro deposita o jovem imperador Rômulo Augusto e envia as insígnias imperiais para Constantinopla. A partir daí, não há mais um imperador romano no Ocidente. É importante ressaltar que, do ponto de vista histórico, essa queda não significa um fim brusco da civilização. Em vez disso, houve uma transição gradual. As estruturas romanas, como leis, língua latina, costumes e administração, foram sendo misturadas com os costumes dos povos germânicos. Desse encontro surgiram os reinos germânicos, como o reino dos francos, dos ostrogodos, dos visigodos e outros. Esse período de transição marca o início da Idade Média no Ocidente europeu. O que antes era o Império Romano Ocidental vai se transformando em uma realidade nova, em que a autoridade imperial centralizada cede espaço para poderes locais, reis germânicos, grande propriedade rural e a importância cada vez maior da Igreja cristã. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, continua existindo por cerca de mais 1000 anos, ficando conhecido pela história moderna como Império Bizantino. Lá,
Muitos elementos da cultura romana, como o direito, a administração e até o título de imperador romano, são mantidos, agora misturados com fortes elementos gregos e cristãos. Para o Enem e outras provas, é fundamental entender que a crise e queda do Império Romano do Ocidente não tem uma única causa. Foi a soma de vários fatores. Crise política, sucessão confusa de imperadores, guerras civis, disputas pelo poder. Crise econômica, peso dos impostos, desvalorização da moeda. Crise agrária, concentração de terras. Crise social, aumento da desigualdade, camponeses perdendo terras, êxodo das cidades para o campo. Crise militar, dificuldade para defender fronteiras extensas, dependência de soldados bárbaros, derrotas como a de Adrianópolis. Invasões e instalações bárbaras, entrada e fixação de povos germânicos dentro do território romano. Saques a Roma em 410 e 455, derrubada do último imperador do Ocidente em 476. Divisão do Império, fortalecimento do lado oriental, Bizâncio, e enfraquecimento do lado ocidental. As consequências foram profundas. Transformação da Europa Ocidental, surgimento dos reinos germânicos, início da Idade Média, fortalecimento da Igreja, mudanças na economia e na vida rural, transição lenta do mundo antigo para o mundo medieval. Em resumo, a queda de Roma não é apenas a história de um império que acaba, mas também a história de uma transformação que dá origem a um novo período, a Idade Média Europeia. E esse tema é muito cobrado no Enem em questões que relacionam causas, consequências, transições históricas e interpretação crítica dos processos sociais. Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Vocês aprenderam como se deu a crise do Império Romano, quais foram suas principais causas, o que foi a queda de Roma em 476 e como esse processo marcou a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Até a próxima aula, alunos. Obrigado por acompanharem o canal da Astra Educa. Continuem estudando e, ao rever esse conteúdo, pensem sempre nas relações entre causas e consequências, como o Enem gosta de cobrar.